Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 14 do vestibular do ITA de 2008. O que nos diz a questão? Para x pertencente ao conjunto dos reais, o conjunto solução desta igualdade modular é igual a qual dessas alternativas? Então o que nós vamos fazer? Vamos primeiro dar uma melhorada nessa expressão aqui, ó. Então nós temos o módulo, o 5 elevado na 3x, é a mesma coisa que 5 elevado na x elevado ao cubo, né? Propriedade de potenciação. Agora, usando também propriedade de potenciação para este valor aqui, ó, isso daqui é igual a 5 elevado na x elevado ao quadrado vezes o 5 elevado na 1. Só que 5 elevado na 1 é 1. Então, este número daqui é igual a esse. Mais 4 vezes 5 elevado na x. Tudo isso é o módulo de 5 elevado na x menos 1. E o que nós podemos fazer? Ó? A gente pode fazer uma mudança de variável. Chamar o 5 elevado na x de z. Vamos chamar 5 elevado na x, ó, de z. E daí essa nossa equação modular se transforma em z ao cubo menos z ao quadrado, né? Menos 5 vezes z ao quadrado, melhor dizendo. Então, 5 vezes o z ao quadrado mais 4 vezes z igual ao módulo de z menos 1. E agora o que nós podemos fazer? A gente pode pegar o z dessa expressão aqui e colocar em evidência. Então, colocando z em evidência, ficamos com z vezes z ao quadrado menos 5 vezes z mais 4. Né, o módulo de tudo isso é igual ao módulo de z menos 1. E aqui o que nós podemos fazer? Bom, isso aqui é uma função do segundo grau, z quadrado menos 5z mais 4, e a gente consegue encontrar as raízes dessa função do segundo grau, por soma e produto. A gente sabe que a soma tem que ser 5 das raízes e o produto tem que ser igual a 4. Quais são os dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 4? Bom, é 1 e 4. 1 mais 4 dá 5, 1 vezes 4 dá 4. Então, as raízes dessa função aqui são 1 e 4. E, portanto, a gente pode escrever essa expressão assim, ó, como z vezes o z menos 1, porque o 1 é uma raiz dessa função, vezes o z menos 4, porque o 4 também é uma raiz desta função do segundo grau. E tudo isso é igual ao módulo de z menos 1. E agora, olhando para cá, para essa equação, a gente observa que z igual a 1 é uma solução, né? Porque se a gente colocar no lugar do z o número 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, quando o z for igual a 1, isso significa que o 5 elevado na x vai ser igual a 1, e o único número tal que 5 elevado na x é 1, né? O único número x é x igual a 0, né? 5 elevado na 0 vale 1. Então, x igual a 0 já é uma solução, né, uma parte da solução deste exercício. Então, o que nós podemos fazer? Né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Agora vamos fazer o caso em que o z ele é diferente de 1. Então, quando o z for diferente de 1, o que acontece? A gente pode pegar, ó, cancelar esse z menos 1 do lado esquerdo com o z menos 1 do lado direito. E daí a nossa equação vai ficar o módulo de z vezes z menos 4 igual a 1. E a gente tem que se perguntar quais são os números reais z, tais que o módulo de z vezes z menos 4 é igual a 1. Então aqui a gente pode fazer em dois casos. O primeiro caso é o caso em que z vezes z menos 4 é maior ou igual a 0. E o segundo caso é o caso em que z vezes z menos 4 é negativo, né? Só existem essas duas possibilidades. Então perceba que isso daqui, ó, z vezes z menos 4 é uma função do segundo grau. A gente pode fazer o gráfico desta função do segundo grau. Vamos fazer aqui um esboço do gráfico dessa função. Então a gente vai colocar aqui o eixo y, e aqui vamos colocar o eixo z, né? Porque a variável aqui é a variável z. Então aqui a gente coloca uma das raízes que é 0,
e colocamos a outra raiz que vale 4, né? 0 e 4 são raízes dessa função z vezes z menos 4. E daí, ó, o gráfico dessa função do segundo grau é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então o gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, e a gente percebe que entre as raízes a função z vezes z menos 4 é negativa, né? À esquerda do 0 vai ser positivo a função, e à direita do 4 vai ser positivo também. Então, a gente conclui daqui, ó, que no caso 1, né, para o caso 1, o que nós temos? Nós temos que z vezes z menos 4, para ser maior ou igual que 0, o z tem que estar aqui ou aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, o caso 1. Então, no caso 1, temos, né? Vamos fazer aqui o caso 1. Para o caso 1, o z ele tem que ser menor ou igual a 0, ou o z ele tem que ser maior ou igual a 4. Mas como o z é 5 elevado na x, né? E o 5 elevado na x nunca é negativo e nunca é igual a 0, então a gente já descarta esta possibilidade aqui, ó, z negativo. Então, para o caso 1, a gente só tem essa possibilidade, z maior ou igual que 4. Então, no caso 1, o z tem que ser maior ou igual a 4, e ao mesmo tempo, né, essa igualdade aqui vai acontecer, né? Ou seja, z vezes z menos 4 tem que ser igual a 1. O módulo de um número não negativo é o próprio número. Então, o que nós temos, né? Nós temos o seguinte, ó, aqui, se z vezes z menos 4 é igual a 1, então z ao quadrado menos 4z menos 1, isso daqui é igual a 0. E daí a gente pode descobrir quais são essas raízes usando a fórmula de Bhaskara, né? Usando a fórmula de Bhaskara, o que nós temos? Temos que z vai ser igual a menos 4, que dá 4, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que no caso aqui vai ser menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Tudo isso dividido por 2. Só que isso daqui, ó, é 20, né? 16 mais 4 dá 20. Então a gente pode escrever assim, ó. Fica z mais ou menos a raiz de 20 dividido por 2. Só que a raiz quadrada de 20 o 20 é 4 vezes 5, então raiz quadrada de 20 é 2 raiz de 5. Então o z fica 4 mais ou menos 2 raiz de 5 dividido por 2, ou seja, 2 mais ou menos raiz de 5. Então esses são os valores de z. Mas o z, ele tem que estar nesse intervalo aqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual que 4. Então será que z igual a 2 mais raiz de 5 é maior ou igual que 4? Será que 2 mais raiz de 5 é maior ou igual a 4? Bom, se isso daqui fosse verdade, então o raiz de 5 teria que ser maior ou igual que 4 menos 2. Ou seja, o raiz de 5 teria que ser maior ou igual que 2. Se isso aqui fosse verdade, então se a gente elevasse ao quadrado, né, a gente teria que obter uma desigualdade verdadeira também. Raiz de 5 ao quadrado dá 5, o 2 ao quadrado dá 4. Então 5 é maior ou igual que 4, então 2 mais raiz de 5 é maior ou igual que 4, e portanto o 2 mais raiz de 5 faz parte da solução. Só que o 2 menos raiz de 5, ó, o 2 menos raiz de 5 ele não vai fazer parte, né? Porque o 2 menos raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 4 menos raiz de 5. Isso aqui é negativo. Ou seja, o z, esse z aqui, ó, ele não é maior ou igual a 4. E, portanto, a gente vai ter que descartá-lo, né? A gente descarta este valor de z e ficamos apenas com o z igual a 2 mais raiz de 5. Então, z igual a 2 mais raiz de 5, ele vai ser a única solução para o caso 1, né? Só que quando z é igual a 2 mais raiz de 5, isso significa o quê? Significa que 5 elevado na x é igual a 2 mais raiz de 5. Em outras palavras, o que nós temos? Se a gente aplicar o logaritmo dos dois lados aqui, ó, teremos que o x vai ser igual ao logaritmo de 2 mais raiz de 5 na base 5. Então essa daqui é uma das soluções.
Agora, vamos analisar a outra solução, né? Ou melhor, vamos analisar o segundo caso. O que nos diz o segundo caso, né? Nos diz que o z vezes z menos 4 tem que ser negativo, ou seja, o z tem que estar entre 0 e 4. Então, no segundo caso, nós temos que o z, né, vamos colocar aqui o segundo caso, o z ele tem que estar entre 0 e 4. Mas, no segundo caso, o z vezes z menos 4 é negativo. Então, olhando para essa equação aqui, né, a nossa equação, módulo de z vezes z menos 4 igual a 1, o que nós temos? Então, o módulo de z vezes z menos 4 vai ser menos z, né, menos z vezes z menos 4. Então, essa aqui vai ser a nossa equação. Menos z vezes z menos 4, isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, obtemos menos z ao quadrado, né? Daqui a gente obtém que menos z ao quadrado mais 4z menos 1 é igual a 0. Ou seja, z ao quadrado menos 4z mais 1 é igual a 0. Quais são os valores de z? Tais que z quadrado menos 4z mais 1 é igual a 0. A gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, z é igual a menos 4, que dá 4, mais ou menos a raiz de delta, né? Que no caso aqui vai ser menos 4 ao quadrado, que dá o 16, menos 4 vezes 1 vezes 1. 16 menos 4 dá 12, né? Então, o delta aqui é 12, ou seja, a gente tem raiz de 12. Então, 4 mais ou menos raiz de 12 dividido por 2. Isso vai dar 4 mais ou menos. O 12 é 4 vezes 3, então raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, fica 4 mais ou menos 2 raiz de 3 dividido por 2. Em outras palavras, 2 mais ou menos raiz de 3. Agora, a gente tem que se perguntar se o 2 mais ou menos raiz de 3 está entre 0 e 4. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Será que o 2 mais raiz de 3... Bom, 2 mais raiz de 3 é positivo. Será que o 2 mais raiz de 3 é menor do que 4? Né? Se isso aqui fosse verdade, então o raiz de 3 teria que ser menor do que 4 menos 2, que dá 2. Se isso aqui fosse verdade, o quadrado teria que ser verdadeiro também, ou seja, 3 tem que ser menor do que 4. Ok. Então, o 2 mais raiz de 3, ele é menor do que 4. E, portanto, 2 mais raiz de 3 vai fazer parte da solução, ou seja, o 5 elevado na x, ele pode ser igual a 2 mais raiz de 3, ou seja, o x ele pode ser igual, ele vai ser igual ao logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 5, né? Então, o x ele assume uma outra solução que é essa daqui. E será que o 2 menos raiz de 3, ele está entre 0 e 4? Né? Será que o 2 menos raiz de 3, ele é menor do que 4 e é maior do que 0? Bom, como o 2 é o raiz de 4, então raiz de 4 é maior do que raiz de 3. Então isso aqui certamente é positivo, né? Como 2 é igual a raiz de 4 é maior do que raiz de 3, então 2 menos raiz de 3 é positivo. Será que 2 menos raiz de 3 é menor do que 4? Bom, se isso daqui fosse verdade, né? Então o menos raiz de 3 teria que ser menor do que o 2, né? Porque a gente passa o 2 para o lado direito, 4 menos 2 dá 2. E é claro que menos raiz de 3 é menor do que 2, porque menos raiz de 3 é um número negativo. Então a outra solução vai ser x igual, né? Ou melhor, vai ser 5 elevado na x igual a 2 menos raiz de 3, ou seja, o x vai ser igual ao logaritmo de 2 menos raiz de 3 na base 5. E, portanto, nós temos quantas soluções? A gente tem 5 soluções. A primeira que nós vimos é o x igual a 0. A segunda solução foi essa daqui, ó. O x igual a logaritmo de 2 mais raiz de 5 sobre 5. A terceira solução é esta, x igual a logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 5. E a quarta solução, né, então são 4, não são 5, é x igual a logaritmo de 2 menos raiz de 3 na base 5. Então temos essas 4 soluções. Vamos ver qual que vai ser o nosso gabarito, né? Nosso gabarito vai ser a letra D.
0, logaritmo de 2 mais raiz de 5 na base 5, logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 5 e logaritmo de 2 menos raiz de 3 na base 5. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!